E nós vamos falar agora sobre a lei americana que pode prender Eduardo Bolsonaro. Olha que coisa, o pessoal do Brasil da Spot disseste que ela chama uma lei para prender o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Foreign Agents Registration Act, uma lei americana que proíbe pessoas de outros países de fazer lobby nos Estados Unidos sem registrar, não tem nada de registro e coisa. Quem é que tem aqui atrás dessa lei? A Pam Bondi, né, que é a secretária de Justiça lá dos Estados Unidos, a chefe do DOJ, indicada pelo Trump, e que eu acho que não vai fazer isso, né? Isso daqui mostra uma coisa muito curiosa. O desespero da esquerda, eles viram que entraram num caminho sem saída. Não tem como sair dessa história, né? Aí você começa a ver esses jornalistas mais à esquerda, esse pessoal mais à esquerda, percebendo que, caramba, não fudeu, né? Ferrou, né? Que não vamos falar agora, né? Aqui, tem outro caso aqui da Raquel Landinha, que não porque penas dos réus da Grand Prix pista serão duríssimas depois que Eduardo Bolsonaro atiçou o Trump, agora vai ser muito pior, e não sei o que. Tem lógica isso aqui. A gente já sabia que o pessoal ia condenar Bolsonaro a 50 milhões de anos de cadeia, né? Todo mundo já sabia disso, né? O pessoal tá desesperado, meu amigo. Olha essa manchete do Poder, manchete. Notícia importante, você não poderia dormir hoje sem ver essa notícia aqui, ó. Alexandre de Moraes faz musculação no Pinheiros nesse domingo. Não, porque caramba, tem que falar que olha só, Alexandre de Moraes ali com seu calcinha apertadinha, tochada no cu, tá fazendo alguma exercício, achava dele errado, hein? Mas não sei, eu não sou professor de educação física, então você não poderia terminar o seu domingo sem saber que o Alexandre de Moraes malhou hoje. O que que você tira dessas essa manchete todas aqui? É o desespero do pessoal, que eles sabem que perderam, eles sabem que não tem saída. Eles sabem que o Brasil, por mais que o pessoal, muita gente lá queira ir para o caminho Venezuela, queira ir para o isolamento completo do mundo, eles sabem que o pessoal não vai deixar isso acontecer, porque seria um prejuízo enorme para a elite aristocrática socialista de Brasília. Não me entenda mal, um monte de gente lá quer ir para o caminho Venezuela, mas a maior parte não vai querer. Vamos entender nesse caso aqui, e tu... Chega a ser engraçado, que Brasil acha lei nos Estados Unidos para prender Eduardo Bolsonaro. Desde 1938, vigora nos Estados Unidos o Foreign Agents Registration Act. É uma lei que pode desmascarar e prender o Eduardo Bolsonaro. Vamos botar na cadeia. Essa reportagem se baseia em fontes oficiais e artigos publicados em imprensa estadunidense. O material foi compilado e adaptado de modo a retratar a intensa discussão que permeia os Estados Unidos sobre a violação de Eduardo Bolsonaro à Foreign Agents Registration Act. A lei de registro de agentes estrangeiros foi promulgada em 1988, não sei o que lá. Ela exige indivíduos ou entidades que atuem como agentes de mandantes estrangeiros se registrem no Departamento de Justiça, caso exerçam determinadas atividades naquele país, inclusive advocacia política, lobby, relações públicas ou disseminação de informações para influenciar a política ou opinião pública naquele país. Isso é um negócio que eu acho bacana nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o pessoal fala que não pode liberalizar o lobby. Não, acho que fazer condição de que lobby faz parte, gente. Todo mundo tem empresa, tem lobista. Todo mundo contrata lobista lá em Brasília. Pelo menos você fica sabendo que é lobista de quem, entendeu? Mas realmente, a atividade de lobby, ela existe. Ponto final. Você pode ter certeza, tem um monte de gente lá em Brasília que é especializada em fazer lobby. É lógico, como o lobby é proibido no Brasil, você não vai encontrar a porta do cara dizendo lobista, fulano de tal, lobista. Não vai ter isso, porque isso é uma coisa que pega mal. Mas tem um monte de gente que trabalha exatamente com isso. São pessoas lá em Brasília que são muito conhecidas, conhecem um monte de gente, tem um bom relacionamento com um monte de gente. E, se você parar pra pensar, não tem nada de errado você contratar uma pessoa para tentar convencer os deputados e senadores a ir para algum determinado caminho. Parte da democracia, você leva o argumento, né? E o cara aceita ou não aquele argumento, não tem nada de errado. É verdade que algumas vezes os lobistas fazem mais do que isso, tá? É verdade que algumas vezes o lobista vai lá e vira pro cara e fala assim, vou te convencer que aprovar a lei XYZ, que vai ajudar na empresa aqui, tá aqui, ó, 100zão pra te ajudar, pra te convencer. Isso é errado. Isso é corrupção, não é lobista. Lobista é o cara que vai lá, o lobismo, né? O lobby é o cara que vai lá e tenta convencer, não, essa lei vai ser importante porque não sei o que lá, que vai gerar 10 mil empregos e vai ajudar não sei o que lá, e vai ajudar isso, vai ajudar aquilo. Isso é legítimo, o argumento é legítimo, a conversa é legítima. E acredite, cara, muita coisa muda com conversa, tá? Você pode parecer que não, mas os deputados, senadores, juízes e políticos lá em Brasília de forma geral
Eles são pessoas como a gente. Então, assim, de repente, eu me ensinar para você com um argumento interessante, né? Uma questão, veja, ninguém vai convencer ninguém em ambiente de polarização extrema, como o caso que o Brasil está vivendo, as questões políticas atuais. Ninguém vai convencer um lulista de que Bolsonaro é inocente. Ninguém vai convencer um bolsonarista de que o Lula é corrupto. Mas existe uma série de outras situações em que o lobby funciona, coisas que não tem. Tem que aprovar uma lei que vai aumentar a isenção de imposto para tal indústria, para tal componente, tal situação. Pode, se tiver um argumento bacana, se mostrar para o cara só, isso vai te ajudar dessa forma aqui, vai parecer bacana para o pessoal dessa indústria aqui, não sei o que lá, pode te ajudar politicamente, não? Se é um argumento, que se for no argumento, o lobby é válido. O que acontece nos Estados Unidos, você se registra como lobista, e você pode fazer essa profissão lá em Washington, tentar convencer congressistas, tentar convencer outros políticos a seguir um determinado caminho que seja de seu interesse. É direito seu fazer isso, né? E isso acontece independente de qualquer coisa. É o que eu falo pra você, burrice aqui no Brasil, você criminalizar esse tipo de coisa, porque a coisa continua acontecendo do mesmo jeito, né? Embora, de novo, você está falando de convencimento por argumento. Não, que vai ser bom, que não sei o que lá. É verdade que também tem lobista lá em Brasília, que o convencimento é o argumento do dinheiro. Tá aqui, 100 milzão aqui para tu resolver a parada. E isso é errado, isso é por opção. Isso não pode, né? Mas de qualquer forma, isso não muda, isso continua acontecendo. Você acha que o fato de ser proibido lobista, não tem lobista em Brasília, tudo que mais tem em Brasília é lobista mesmo. Aqui, a lei define de forma ampla. Aí aqui, estou falando sobre a lei do lobby para agentes estrangeiros. Como os Estados Unidos é um país muito importante no mundo, evidentemente lá em Washington também tem lobistas estrangeiros, tem pessoas de países diversos que vão lá e vão fazer, né? Que tentar convencer os parlamentares americanos a fazer coisas que são interessantes para o seu país. E algumas vezes conseguem fazer isso. O caso do Eduardo Bolsonaro é um desse. A lei define a gente de forma ampla, incluindo qualquer pessoa que atue sob ordem, solicitação, direção e controle de mandante estrangeiro. Aí que tá. O erro deles aqui nessa história é o seguinte, porque o Eduardo Bolsonaro, ele não está falando a mando do governo brasileiro. Não está falando isso. Não é o governo brasileiro que está fazendo isso, né? Violações a essa lei podem levar a penalidades civis, multa de não sei o que lá por violação, acusações criminais, por descumprimento intencional e coisa e tal. A aplicação é discricionária e muitas vezes depende da avaliação da Divisão de Segurança do Departamento de Justiça. Estou pronto, matou a parada, não vai acontecer em momento algum. No caso de Eduardo Bolsonaro, sonha o petista aqui que as ações podem ser qualificadas como atividade de agente estrangeiro não registrado sob o FARA. Não pode, porque o Eduardo Bolsonaro não está fazendo lobby por um país, ele está fazendo lobby por uma pessoa. Está pedindo ajuda para o pai dele, né? Aqui, se o Doge concluir que a atuação com a figuratividade política relacionada ao Brasil, de novo, não é política relacionada ao Brasil, né? Não tem nada a ver com o Brasil, é de uma pessoa. Pode render mencionar a multa com ele. Obviamente, o Doge não está me... se entrega, não vai acontecer, pô. Aqui, o Doge é liderado pela Procuradora-Geral, Pamela Bondi, nomeada pelo Trump e confirmada pelo Senado. Ou seja, Pamela Bondi não vai fazer isso, né? Então, esquece, não vai acontecer nada disso aqui. Isso aí, você tá vendo? É o desespero da esquerda, vendo que a atividade do Bolsonaro lá tá muito forte e estão desesperados, querem parar de alguma coisa e perceber que... Sabe por quê? Eles acham que esse jogo tá ganho, cara. Eles sabem igual o Vasco, que viu o jogo do Vasco agora, 6-0 contra o Santos, né? Eles estavam achando assim, não, acabou o jogo, né? Ganhamos, coisa e tal. E levaram uma virada. O problema é esse, o pessoal levou uma virada nesse jogo deles, do PT contra o Brasil, né? E aí, aqui outra coisa, isso aqui da Raquel Landiança. Penas de réus da trama golpista serão duríssimas após Eduardo atiçar Trump, né? Aqui, ó, caso de grande repercussão nacional tem um componente político. Caramba, como assim componente político? Esse processo contra o Bolsonaro é todo político, não tem nem componente judicial nesse processo, não tem nada de direito nesse processo, né? A diferença é que agora o clima é muito forte e a estratégia adotada pela família Bolsonaro de atiçar o governo Trump contra o Brasil promete se voltar contra réus e a colaborar para penas duríssimas a todos os envolvidos. Eu tenho certeza que é isso que a esquerda espera, que a esquerda puta da vida. Achava que tinha ganho o jogo, achava que o Bolsonaro vai ser condenado, acabou o Bolsonaro, não sei o que lá, e viu que não, já perderam, tá? Por quê? O que eu falo pra vocês, a expectativa desse pessoal é que a condenação de Bolsonaro destruísse Bolsonaro, ficasse marcado. Não, o cara tentou um golpista, acabou Bolsonaro, não vai ter mais Bolsonaro no Brasil nunca mais, porque é convencer a opinião pública de que Bolsonaro é um golpista. Só que agora não vai, meu amigo, até porque essa ação do Trump deixou claro que o Alexandre de Moraes está errado. E tô pronto, qualquer coisa que resulte desse processo
Pode ser que prenda o Bolsonaro no final desse processo, é lógico, pode ser que prenda. Infelizmente, não de nós ser injustos, mas jamais vai ser um processo que eles vão conseguir vender como um processo isento, um processo que ninguém questiona. Tá vendo? Não pode mais falar que Bolsonaro não é golpista, é golpista, foi condenado pelo STF. Aqui, ó, criminalista de esquerda, experiente, ouvidos pela coluna, duvido que escape alguém, vai todo mundo ver, não todo mundo. Bebê, já sabia que ia acontecer isso. Você acha que tinha alguma chance do Supremo não condenar Bolsonaro a 256 milhões de anos de cadeia? A gente sabe que vai ser uma pena enorme, todo mundo vai ser condenado. Por quê? Porque isso não é um processo judicial, não tem nada de direito. O direito passou longe dessa história aqui. O que está acontecendo aqui é um processo puramente político, né? Eduardo Bolsonaro apostou tudo ou nada. Eles duplicam a aposta e o Supremo triplica. As penas serão enormes. Não acreditamos na solução de ninguém, de seu advogado, envolvido com causa de compromisso anonimato, né? Ou seja, estão dizendo que não porque o Alexandre de Moraes vai dar penas enormes para todo mundo. A questão é, o pessoal da primeira turma vai estar disposto a entrar na Magnitsky por conta disso? Pode ser que sim, pode ser que é, não estou dizendo que não. Mas o fato é que esse pessoal está desesperado com essa história aqui, né? Porque já perderam nunca que esse processo vai chegar ao final e vai chegar à conclusão que eles esperavam, de que acabou, não, Bolsonaro não pode, coisa e tal, é golpista, acabou, nunca vai chegar a essa conclusão. Podem condenar, mas a opinião pública vai estar dividida para sempre, né? E outro exemplo de absurdo desespero da imprensa esquerdista, né? Porque se porta com o Alexandre de Moraes para uma musculação no domingo. Eu penso que dizendo, não, continua normal, tá sentindo nada, e continua lá fazendo a musculação dele no domingo e coisa e tal, né, Bi? Aí fala que, né, que tem um problema no joelho, e submeteu-se a uma cirurgia e não sei o que lá, e coisa e tal. Se porta com isso, cara. No final de tudo, mais uma vez é o pessoal esquerdista desesperado que perderam a parada, já viram, perderam a parada. E agora que querem dar um jeito de ganhar a narrativa, de conseguir convencer até os esquerdistas já estão desistindo dessa parada. Então eles estão convencer esses esquerdistas que não continua esquerdista. Continua criticando o Bolsonaro, continua elogiando o Alexandre de Moraes, olha só, que tá manhando. Agora é só como se não houvesse ninguém, como se não houvesse problema nenhum, também, né? Ou com a sunguinha tochada no cu mesmo, e malhando ali no Pinheiros, lá no Clube Pinheiros, que eu tô, Clube Pinheiros, pra quem não sabe, é rico pra caralho, tá? É um clube rico pra cacete, ó. É caro pra caramba fazer parte desse clube, né? Mas sabe como é que é? Sabe que é, né? O escritório permite, né?